Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no Papo de Coach, dia 15 de maio, com a Andrea Sanches, uma das melhores analistas comportamentais do Brasil. A gente vai ter o privilégio de ouvir falar sobre comunicação assertiva e perfis DISC e motivadores. Andrea, eu queria que você falasse um pouco de você e apresentasse para a gente qual é o desafio. Vamos lá. Boa tarde. Agora ele elevou a expectativa, né? Falou que eu sou boa no que eu faço, agora eu tô lascada. Bom, gente, ele já falou, eu sou a Andrea, né? Sou mais conhecida como Deia Sanches. E aí tô na jornada, assim como você, já há um bom tempo. Vim aí de uma experiência desde 2008, com certificação em coaching, né? Eu trabalhei na Sociedade Brasileira de Coaching com o Vilela. E nesse caminho todo eu acabei me especializando em assessment dentro do processo de coaching, basicamente com duas teorias, teorias comportamentais e teorias de motivadores, engajadores, né? Então, hoje, basicamente, eu trabalho nessas duas linhas, assessment dentro do processo de coaching e também leitura de perfil comportamental com líderes, com executivos, com jovens líderes também em ascensão. E, basicamente, a gente está no mesmo caminho, que é essa carreira que a gente escolheu, que é apoiar o desenvolvimento do outro, né? E o nosso próprio também. E aí, pensando nisso, acho que a gente está num momento que tem sido muito solicitado, eu acredito que todo mundo, a gente conhece, a gente indica, bate um papinho, dá uma ligada, porque estamos todos Andrea? Oi? Deu uma picotada no que você estava falando, não ficou muito audível o último parágrafo que você falou. Tá. Eu falei na última fala que eu acho que todos nós estamos, de certa forma, a gente está se envolvendo numa teia de contribuição e apoio neste momento, né? Então, este é o momento, é o motivo de eu estar aqui com vocês. Estou super feliz porque todo mundo aqui tem o mesmo objetivo, escolheu a mesma profissão, tem os mesmos desafios, né? Então, estou muito feliz de estar num grupo que a gente consegue compartilhar muito da percepção de mundo e dos desejos, né? Fica aí meu agradecimento ao Celso e a vocês que estão aqui nesse painel hoje. Okay? E falando de desafio, eu acho que a nossa tarde pode ser recheada aí um pouquinho com esse tema de comunicação. Está muito longe de eu imaginar que eu vou falar alguma coisa que vocês já não conheçam, né? Mas eu acho que é um fórum para a gente trocar ideia, para a gente trazer as nossas percepções e debater um pouquinho sobre o tema, tá? Então, nesse bate-papo, eu queria que, se vocês me interrompe ou deixa a pergunta para o final, do jeito que vocês acharem melhor. Mas eu queria que a gente fizesse um conteúdo compartilhado, onde a gente fosse aí discutindo os temas. Pode ser? Já coloquei todo mundo no mute. Tá todo mundo tá bom. Então vamos fazer assim. Propaganda. Propaganda não, o microfone. Tá ótimo. Então. Hoje eu vou ser ouvinte, porque no PPC Online não chegamos a ver sobre o DISC. Então, não conheço muito, a gente viu via, né? Hoje eu sou ouvinte. Então, tá bom. A ideia não é nem a gente focar no DISC, mas é como é que a gente usa a nossa comunicação para perceber o outro, para nos perceber e também para ajudar a expansão de consciência no outro nas tratativas relacionais, que acho que é o nosso desafio aqui. Por quê? Comunicação já é um desafio em qualquer fase da nossa vida. Né? A nossa comunicação, as nossas inter-relações, elas já é um campo assim muito delicado. E ainda mais nesse momento de crise, onde a nossa gestão emocional ela tá interferindo, os nossos comportamentos, as nossas dificuldades comportamentais, elas aparecem mais. Por quê? Porque a gente está numa situação de gestão emocional extremamente impactada, de um modo geral. Então, se eu tenho um jeitão mais de ser assertivo, com certeza, com uma inteligência emocional abalada, eu posso ser assertivo demais. Se eu tenho uma tendência a ser um pouco mais introvertido, a não levar as minhas opiniões,
com a gestão emocional com baixa consciência, eu posso exacerbar alguns comportamentos, né? Então, o nosso desafio aqui vamos identificar por duas óticas, e aí eu queria direcionar um pouco, né, o nosso debate, e queria trazer duas óticas da comunicação para que a gente ajude as pessoas e também nos ajude a entender como é que eu estou me relacionando com a comunicação assertiva. E essas duas óticas que eu queria trazer, até eu vou pedir para o Celso dividir com a gente uma única tela, só para que nós possamos estar na mesma página aí da nossa fala. Eu gosto muito de trabalhar nessas duas vertentes. Comunicação assertiva é quando eu consigo juntar a transparência na minha linguagem e o respeito pelo outro. Então, sempre quando você estiver numa situação de assertividade ou da falta de assertividade, para a gente olhar para essas duas vertentes, inclusive oferecer a nossa ajuda aos nossos colegas, amigos, amores, líderes, parceiros, para que a gente faça essa reflexão junto. Se a forma como eu estou me comportando naquele momento, se a forma como eu estou me comunicando está sendo assertiva, tá? Então, vamos levar em consideração que numa relação interpessoal, a responsabilidade de quem flui com a mensagem é da pessoa. Se eu sou responsável pela forma como eu me comunico, aqui eu começo a dividir em quadrantes as possibilidades de como eu tenho me comunicado, ou como eu percebo que o outro tem se comunicado. Vamos lá. Então, aqui a gente divide em agressivo, passivo-agressivo, passivo ou assertivo. E aqui é muito louco, né? Mas muitas vezes a autopercepção da pessoa, e até a nossa própria, às vezes acha que a gente está sendo assertivo, mas muitas vezes a gente pode estar sendo agressivo. Então, aqui, depois que a gente bater um papo sobre o conteúdo, eu queria abrir um pouquinho para a gente discutir experiências de vocês, principalmente nos ambientes corporativos, nas organizações que a gente tem lidado online com as pessoas, né? Tem absorvido uma rotina de trabalho em casa, de cuidar dos filhos, de fazer as nossas entregas numa estrutura que a gente não está acostumado. Então, a chance da minha agressividade na fala ou da minha passividade na fala aparecer neste cenário é muito grande. Quando é que a gente identifica que a comunicação está sendo passiva-agressiva? Quando tem um baixo transparência na linguagem e não tem respeito pelo outro, que é o primeiro quadrante aqui. Vamos imaginar que o passivo-agressivo usualmente, ele não fala o que ele tem que falar para a pessoa na hora. Por exemplo, ele falha na transparência, mas ele pode levar este assunto depois para uma terceira pessoa, numa outra situação. E ela tira a chance de que essa comunicação seja assertiva e fluente. Vamos pensar assim. Um líder pediu um relatório para uma pessoa da equipe, um gestor, e aí esse relatório não chegou no momento que ele precisava. Ele chama esse colaborador e fala: Deia, eu estou aqui muito aflito, porque aquele relatório que a gente combinou para você me entregar às 15h, eu vi que não está pronto. E eu tenho uma outra reunião que eu vou precisar deste relatório para apresentar as informações na reunião geral. Aí o liderado vira e fala: poxa, eu não consegui terminar, eu não tive tempo. Este líder diz: eu entendo, só que agora a gente tem um problema, como é que a gente vai resolver isso? E ele fica quieto, não fala nada. Ele não consegue ter assertividade na hora de falar da tratativa. Ok. Passada essa situação, o mesmo colaborador procura um outro colega de trabalho e fala: poxa, estou super chateado. A Deia me chamou, me falou isso,
e ela não entende que eu estou sem tempo, que eu estou no meu limite, e agora estou muito chateado, porque eu vou sair como incompetente dessa história. Então, este seria um exemplo de um comportamento passivo-agressivo. Eu tiro a possibilidade de comunicar assertivamente, porque eu não falo, eu não mostro a minha agressividade, eu fico passivo na hora, mas eu corro por fora e vou comunicar essa minha forma agressiva, mas quieta no momento, com uma terceira pessoa. Usualmente, quando a pessoa tem um comportamento passivo-agressivo, e até os outros, muitas vezes não está no nosso nível de consciência. E muitas das nossas escolhas comportamentais, elas acontecem por conta da baixa consciência. A gente não está aqui dividindo o mundo em bom e ruim, em a pessoa é isso e aquilo, não é nada disso. É simplesmente pela ótica da comunicação, né? Então, quando a gente está fazendo um trabalho, ou quando você está com o seu colega, com o seu parceiro, né, em casa, é possível a gente pegar o fato, analisar o fato e tentar estimular uma autopercepção de que talvez essa forma de se comunicar não agregue no objetivo em comum. Por exemplo, o relatório não foi entregue, a reunião não aconteceu, o líder não ficou sabendo na íntegra que o colaborador ficou chateado e o colaborador tirou uma grande oportunidade de resolver a questão de uma forma madura e assertiva. Ok? Por exemplo, faz sentido para vocês a gente caminhar desse jeito com alguns exemplos do dia a dia? Sim. Tudo bem? Faz? Sim. Ok. Sim. Tá. Porque eu trouxe um exemplo, isso não acontece aqui nos nossos projetos no Brasil, isso acontece muito longe, lá na Nova Zelândia. O Tais que fale, né? Sim. E aí, agora vamos lá. O agressivo, entre a ótica da transparência com a linguagem, ele até consegue estabelecer, porque ele fala realmente a verdade para a pessoa. Então, ele tem uma transparência na comunicação. A questão do agressivo é o respeito pelo outro, porque muitas vezes a clareza da comunicação, na forma como ela é feita, ela desconsidera o respeito pelo outro. E quando a gente fala aqui de agressividade, a gente está falando também que ser agressivo não é só manifestar a força bruta ou usar palavras de baixo calão ou algum tipo de sarcasmo. Aqui, às vezes, o silêncio também pode ser agressivo, certo? Então, vamos pegar aquele exemplo onde o líder foi pedir o relatório das 15 horas, vamos voltar no mesmo exemplo, onde o líder foi pedir o relatório das 15 horas para o mesmo colaborador, né? Só que esse colaborador agora, ao ser questionado sobre o relatório, tipo, Deia, estou aqui te pedindo o relatório das 15 horas que eu vi que você não conseguiu fazer e a gente vai ter um problema. Ele vira e diz, olha, eu vou te falar uma coisa, você é um cara que não tem me ajudado, eu estou cheio de trabalho para fazer, eu não estou dando conta dele, todas as vezes que eu vou começar a fazer esse relatório, alguém me chama, alguém pede alguma coisa e eu não estou aguentando mais isso. E tem mais. Eu estou pensando quais são as possibilidades que eu tenho para tratar esse assunto, porque não está bom para mim. Você não me ajuda, a empresa pede coisas o tempo inteiro e eu sou um só. Bom, o que ele falou? Ele falou a verdade? Ele teve transparência no recado que ele queria passar? Teve. Agora, ele teve respeito pelo outro da forma como ele falou? Não. Por quê? Primeiro que ele também tem parcela de responsabilidade por as coisas terem chegado nesse ponto. E segundo, que o fato dele ameaçar, o fato dele depreciar a gestão do outro, o fato dele terceirizar também a culpa para a empresa, que ele é um só, não é uma narrativa assertiva. Não é uma narrativa onde, junto, eles chegaram numa questão de resolução. A assertividade é quando, a partir da
honestidade na comunicação, da transparência e do respeito ao outro, as pessoas conseguem chegar na decisão. Por isso que é assertivo. Se a gente ficar só discutindo nas nossas preferências comportamentais, em cima de como eu percebo o mundo, muitas vezes a gente não consegue compor. A gente não consegue a assertividade de chegar onde a gente precisa. E aquilo... Oi? Você podia repetir de novo? Você falou honestidade, transparência e mais alguma coisa. Assim, honestidade... Nossa, agora eu já esqueci, porque eu vou falando. Então tá bom, honestidade e transparência, e tinha mais algum detalhe ali da assertividade, eu até anotei aqui. Se eu lembrar, daqui a pouco eu falo, mas Bora. Tá? Voltando, se o objetivo das pessoas que a gente convive é estabelecer um ganho em comum, é compor uma história em comum, como é o caso da nossa área que trabalha junto, né? Você faz o relatório, eu leio o relatório para a equipe, volta para você. Uma comunicação que não é fluente e assertiva não ajuda ninguém. Inclusive, muitos líderes não conseguem fazer feedbacks assertivos porque ele também não entende o processo de comunicação assertiva. E aqui é um grande desafio para todos nós que estamos envolvidos com o coaching, que é um método de apoio ao desenvolvimento, expansão de consciência, ou mentoring, que seja, o caminho, não importa, mas também a responsabilidade nossa, junto aos nossos líderes, junto às pessoas que a gente trabalha, trazer essa consciência, se a forma como ele se comunica com o time é assertiva e depois está ensinando as pessoas a serem assertivos também. Mas é um assertivo com esta concepção. Assertivo é algo que faz a gente chegar onde a gente precisa. Assertividade é algo que funciona no caminho que a gente escolheu. Que nos conduz aonde a gente quer chegar. E se isso não está acontecendo, vamos dar um passinho para trás e entender como é que a gente pode colaborar. Tá? Agora, falando um pouquinho do passivo, que também tem uma grande composição das relações comportamentais que se compõem dentro das organizações. Tem agressivo, tem passivo-agressivo e tem passivo também, né? Olhando para o passivo, são pessoas que muitas vezes a gente demora um pouco mais para perceber que a linguagem não está sendo assertiva. Por quê? Porque ela mantém o respeito pelo outro, no sentido de não debater, não argumentar, não contra-argumentar e muitas vezes deixa de levar a sua própria verdade. Então, na falta do enfrentamento, na falta da percepção do outro de um enfrentamento, parece que está sendo assertivo, mas não está. Por quê? Vamos pegar esse mesmo líder que pediu o relatório às 15 horas, agora para a terceira pessoa. Preciso do relatório, eu vi que não conseguiu fazer. O passivo, usualmente ele não vai debater, ele pode, na hora, ficar quieto, ouvindo, mas ele pode também se vitimizar, se calar, nem vai falar para outra pessoa, assim como faz o passivo-agressivo, tipo correr por fora, bater um papo com o outro. Nem vai fazer isso. Ele vai realmente se calar, se desconectar, e muitas vezes ele fica com um comportamento quieto, sem dizer o que está acontecendo e esperando que o outro perceba que ele está quieto e que ele está chateado com aquela questão do relatório não entregue. Então, o passivo, ele nos tira a possibilidade de ajuste de rota, porque ele não demonstra que ele não está de corpo inteiro naquela situação. O que também nos tira a possibilidade de assertividade. Porque uma vez que eu não faço uma leitura, e uma vez que o outro não comunica, não é transparente na linguagem, ele tira a possibilidade da gente acertar junto, da gente chegar lá junto. Tá? Então, ele mantém o respeito no sentido, eu não vou enfrentar, eu não vou contra-argumentar, mas não é transparente na linguagem, logo, não nos leva à assertividade. Tá?
Sem contar que a distância relacional que o passivo muitas vezes pode gerar é uma outra questão para a gente administrar junto à nossa equipe e junto aos nossos relacionamentos aí no dia a dia, tá? Agora, olhando para essas três formas de se comunicar, com baixa gestão emocional, com baixa inteligência emocional, e com um cenário de mundo, de periférico, que não nos ajuda muito, é muito provável que em alguns momentos a gente se depare com isso muito exacerbado, né? Então, o nosso papel como estudiosos e pessoas que têm buscado apoiar os nossos colegas, né, os nossos queridos, quando você se deparar com uma situação de conflito relacional, e aqui a gente não está falando de uma técnica de mediação de conflito, que inclusive a gente tem uma técnica que usa como base conceitual esse conteúdo, né? Quando você se deparar com uma situação, volta um pouquinho o filme e começa a perceber qual quadrante essa pessoa se coloca. E aí, volta mais um pouquinho e percebe em qual lugar você se coloca frente ao outro. Porque a gente não dá para o outro aquilo que a gente não tem. Se nós não temos R$10 no bolso e alguém nos pede, a gente não tem para dar, né? Então, a autopercepção e o autoconhecimento, ele é muito importante no nosso caminho escolhido, no nosso caminho de vida, porque a partir das minhas dificuldades, da minha autopercepção, eu também consigo amparar e acolher o outro na dificuldade da autopercepção dele. E também eu começo a respeitar um pouco mais a baixa consciência do outro, assim como a minha. Então, isso aqui é só uma ferramenta de meio. Ela não é o mais importante. Mas ela começa a nos dar um pouco mais de sustentação, assim como muitas outras ferramentas que a gente tem usado, né? Começa a nos dar recurso para que eu me recurse, para eu poder levar isso para quem está próximo de mim. Porque, acredite, isso aqui é super muito conhecido, só que ainda a gente entra em processos de coaching nas empresas onde o básico do básico não é garantido, onde nenhuma comunicação assertiva é estabelecida entre as pessoas que estão no mesmo time. Oi? Deixa eu só falar que daqui a pouco a gente vai entrar nos 10 minutos finais da chamada do Zoom. Então, okay. eu lembrei, você falou honestidade e transparência, que aqui a transparência alta, e o último item respeito alto. Honestidade e transparência alta. Eu queria que a gente tentasse conseguir, assim, de uma maneira de dicas para distribuir para as pessoas, como ser assertivo. Em vez de a gente falar o que é não ser assertivo, que foi bem ilustrado pelo que você falou, os outros perfis, seja assertivo. Faça assim, assim, assim. Entendeu? Tipo... Ok. Vamos usar assertividade, então. Assertivo é quando na minha mensagem eu considero a transparência e eu considero o respeito pelo outro. Este líder, eu vou levar para ele. Eu entendo, ok? Eu respeito que eu não consegui te entregar o relatório. A minha verdade é que eu estou sobrecarregado, eu negligenciei, eu não pedi ajuda em tempo hábil, mas eu quero compor com você uma solução agora, mediante ao meu fato de não ter feito o relatório e do seu fato de não ter pedido em tempo hábil. Faz sentido para você a gente manter essa tradução da nossa questão envolvida? Ok. Aí seria assertividade. Mantenho a transparência na linguagem com ele, falando o que realmente eu penso e com respeito com ele pela situação e pelo time. Basicamente, assertividade nessa tratativa é isso. Eu vou abrir aqui para o pessoal, já está todo mundo no aberto. A gente tem aí uns 9 minutos para o pessoal interagir. O Sérgio levantou a mão, pode falar, Sérgio. Ideia? Posso chamar de ideia? Gente, deixa eu falar só uma coisa. Rapidíssimo, para todo mundo poder falar, tá? É ou não interessante, nessa conversa em que que a pessoa vai tentar ser mais assertiva, tentar fazer com que o outro se coloque no lugar dela?
Pode ser, se você conseguir, no nível de consciência dele, inverter os pontos para a gente discutir o que um sentiria no lugar do outro, é uma estratégia, sim. Obrigado. Principalmente para começar a conversa. Aumenta a empatia, né? Mais alguém? Kevin, levantou a mão ou está coçando a barba? Estava coçando aqui, mas que nem ela falou ali. Boa tarde, boa tarde. Eu criei uma ferramenta de empatia. Como é que é? Eu criei uma ferramenta sobre empatia e está funcionando muito bem. Que bacana. Então, aí você casa isso com o que o Sérgio falou. E faz sentido eu colocar essa ferramenta para chegar à assertividade? Sim, você falando aqui agora, eu falei, cara, dá para mim esquentar eles com esse papo, conversa, e depois me vir com a ferramenta. Foi bacana ter ouvido isso aí. Sim, muito possível. Eu achei super bacana, porque você tá certo. Um monte de coisa a gente sabe, mas a gente não coloca em prática, a gente não pensa, né? Não coloca nada. E uma coisa que eu aprendi muito, né, virando coach, é a inteligência emocional, o equilíbrio, né? Porque eu sou uma pessoa totalmente desequilibrada. Eu ou tô gritando e berrando, eu fico quieta na minha, assim, sabe? Assim, tem que ter um equilíbrio nessa história, né? Mas eu vou te falar, isso não é falta de equilíbrio, porque você é uma pessoa exaste, chama, né? Zeste, cheia de energia. Você é super educada. Super transparente. Hoje você me alegrou meu dia com seu jeito, minha filha. Na sua mensagem que o Celso passou para outro grupo. É isso mesmo. Obrigado. Na hora que a gente recebeu essa mensagem, alegrou todo mundo, ô Sérgio. Você tá doido. E eu tenho a linguagem assertiva já faz muito tempo. Eu acho muito bacana isso. Eu acho que a linguagem do sucesso na carreira é assertiva. Alguém mais quer falar? Silvia quer fazer algum comentário? Está anotando bastante coisa aí. Estou aproveitando tudo só. Estou muito feliz. Maravilhoso o trabalho. Tá bom. Para me encaixar aqui agora correndo, para não perder. Cléa é aspirante a coach. Ela encontrou que a missão da vida dela é levar motivação para as pessoas atingirem o objetivo. Ela quer se tornar coach. O que você achou, Cléa? Olá, gostei bastante. Estou gostando bastante. Obrigada. É isso aí. Valéria, quer falar alguma coisa? Andréia. Cadê? Não, eu que perguntei. Oi. André, se a pessoa, ela, por mais que ela seja assertiva, a outra pessoa não seja. Mas que às vezes você consegue lidar dessa forma, sabe? Se você tem a pessoa que aquele quadradinho daqui de cima, do lado do assertivo, o oposto completamente. Como é que você vai conseguir lidar numa situação dessa? Porque às vezes não é sempre que você consegue manter uma inteligência emocional adequada na ocasião, né? Como é que dá para alguma forma de lidar com isso? Pois é, mas se você levar para ela que a transparência não está clara ou que o respeito do outro não está sendo feito, você já caminha dizendo que a combinação das duas coisas leva para assertividade. Na verdade, é você que chama o outro para reger no seu conceito. Sim. Eu queria até me ver um insight agora com os dois eixos, um é de transparência e o outro é de respeito. Eu acho que quem tem assertividade, né, consegue se perceber num momento assertivo, também acho que pode variar, dependendo da situação. Você está num momento assertivo e vê qual dos eixos a pessoa está baixa, se é respeito ou transparência. E de uma maneira assertiva, respeitosa e transparente, você fala para a pessoa, fala assim, eu preciso que você explique melhor o que você está me dizendo. Levar a transparência. Porque se você falar, você não está sendo transparente, aí você não está sendo assertivo também. Né? O problema é que nem todo mundo acaba ouvindo às vezes, né? Então, mas acho que é um exercício, né? Porque se for assim, se a pessoa está exaltada, está faltando com respeito, se você virar e falar assim, você está me faltando com respeito, aí vira um bate-boca, também você não está sendo assertivo. Agora, Celso. Assim, olha, vamos nos acalmar, me explica melhor o que você está falando. Deve ter maneiras de contornar. Fala, André. Agora, o perfil comportamental DISC nos ajuda, porque o perfil da pessoa também interfere. O nosso perfil para fazer isso também interfere. Então, o segundo passo é linkar isso à preferência comportamental de cada um, a sua e do outro. Aliás, eu quero pegar esse gancho, André, para falar duas coisas. Primeiro, deixar um convite para você vir falar de DISC para a gente. A outra coisa é falar que a Andréia está oferecendo um curso online por metade do preço
de perfil DISC motivadores. Eu vou fazer esse curso, começa dia 18. É muito importante, facilita muito venda, relacionamento, autodesenvolvimento. Facilita você identificar como é que é o seu coach antes de você começar um atendimento. Facilita você mapear as diferenças das pessoas para time da associação, time de aula, time de empresa. O Sérgio, por exemplo, dá palestra para várias pessoas lá na Vale, para você identificar como a composição do time. Eu super recomendo o curso dela. A André é uma das melhores analistas comportamentais do Brasil. Isso foi uma trainer da SBC que me falou, a Gisele Geng. A André é super fera e ela é super didática. Eu já fiz um curso com ela, do Desperte Seu Poder de Influência, em que ela fez a devolutiva do DISC para mim. Eu super recomendo. A gente tem 2 minutinhos, André. Queria que você desse uma finalizada e para a gente não cair a ligação aqui, né? Ok. Coloca o link do curso, Andréia, depois do grupo. Faz favor. Acho que o Celso botou já, não com PDF. De novo. Bom, eu queria depois conversar com vocês, que a gente volta, se vocês puderem e quiserem, e a gente amarra um pouquinho de perfil comportamental nessa ferramenta e em algumas outras também. Ok? Legal. Legal, obrigada. Obrigado, Excelente, gente. parabéns, eu amei. Gente, obrigado pela assistir, André. Super beijo, obrigadão. Eu que agradeço. Tchau, obrigada. Celso, Oi. vamos fazer na próxima. Vamos fazer no meu, que o meu dá para ficar mais tempo. Ah, pode ser. Tá bom? No seu Zoom, Beleza? né? Tá joia. Obrigado, hein? Tchau, querido. Obrigada.